Bom dia, senhoras e senhores. Sejam bem-vindos à videoconferência da SIM para a discussão dos resultados referentes ao quarto trimestre de 2024. Esta videoconferência está sendo gravada e o replay poderá ser acessado no site da companhia, ri.sim.com.br. A apresentação também estará disponível para download. Informamos que todos os participantes estarão apenas assistindo à videoconferência durante a apresentação e, em seguida, iniciaremos a sessão de perguntas e respostas quando mais instruções serão fornecidas. Antes de prosseguir, aproveito para reforçar que as declarações prospectivas têm como base as crenças e suposições da administração da SIM e as informações atuais disponíveis para a companhia. Essas declarações podem envolver riscos e incertezas, tendo em vista que dizem respeito a eventos futuros e, portanto, dependem de circunstâncias que podem ou não ocorrer. Investidores, analistas e jornalistas devem levar em conta que eventos relacionados ao ambiente macroeconômico, ao segmento e a outros fatores podem fazer com que os resultados sejam materialmente diferentes daqueles expressados nas respectivas declarações prospectivas. Estão presentes nessa videoconferência o Sr. Tiago Muramatsu, diretor-presidente da SIM, e o Sr. Hector Leitão, diretor financeiro e de relações com investidores da companhia. Gostaria agora de passar a palavra ao Sr. Tiago Muramatsu, que dará início à apresentação. Por favor, Tiago, pode prosseguir. Bom dia a todos. Obrigado aí para acompanhar o nosso call de resultados, né? Falar um pouco do ano de 2024. Então, começando com as principais realizações do trimestre, né? Que a gente se manteve aqui no último tri, não do ano todo. Em dezembro, a gente fez uma redução de capital de 560 milhões, que foi ali concomitante quase com a primeira parcela da transação da XP, né? A primeira tinha sido à vista, então a primeira parcela parcelada, é, que foi pago dia 18 de dezembro. Além disso, a gente também fechou a venda do Brasília Machado, era um edifício que estava com uma vacância alta, a gente veio negociando ele ao longo do ano, pelo valor de 32 milhões e meio, e ele vai ser pago, ele já começou a ser pago, né? Acho que tem aqui no primeiro evento subsequente. São 6 pagamentos com parcelas alternadas em mês sim, mês não. As duas primeiras parcelas já foram pagas, e aí o total de recebimento foi de 9 milhões e meio em janeiro, e aí uma segunda parcela de 4 milhões e 700 agora em março. Nessa semana, a gente inclusive fez um comunicado ao mercado, e a gente tem mais 4 parcelas aí para receber até o final do ano, sendo que são três de 4.700 e uma última de 4.100. Além disso, como evento subsequente, a gente tinha já falado que estava em fase final de locação do CLD, então, além da primeira fase, a gente ter finalizado 100% da locação, que é o que foi entregue, a gente tem a segunda e a quarta fase que também já foram pré-locadas, sendo que a segunda fase vai ser entregue agora nos próximos meses, e a quarta fase, que é a segunda metade da mesma nave, vai ser entregue aí ao longo dos próximos de 12 a 18 meses, e aí a gente tem uma terceira fase, que é uma nave um pouquinho menor, que está em fase com algumas aprovações ainda pendentes, mas que a gente deve iniciar em breve a obra. Acho que um assunto que a gente vem falando muito com investidores de uma forma geral desde 2021, ou até 2020, né, quando a pandemia iniciou e a gente tinha acabado de fazer um levantamento de capital. A gente, naquele ano, fez várias iniciativas ali para conseguir gerar valor para quem investiu na SIM e quem continua investindo. Então, a gente fez distribuição de dividendo, fez recompra de ação. Em 2021, a gente fez a venda de parte do nosso portfólio de escritórios. Ano passado, a gente fez venda aqui do nosso portfólio de shopping centers também. Então, com o valor dessa venda, além da redução de capital que eu acabei de falar como um evento subsequente, a gente fez uma distribuição de dividendo em agosto de 2024 de 440 milhões. Então, no ano aí, um total de 1 bilhão de capital que a gente entregou para os acionistas. E aí, com um foco aqui muito no retorno sobre capital dos acionistas, né? A gente teve um dividend yield aí no ano de quase 140%,
e um ROE de quase de 140 e um ROE de quase 40. E se você pegar ali os últimos 48 meses, né, a gente tem aí um ROE de próximo de 20% ao ano, que para as empresas, de uma forma geral, é bem atrativo, e as empresas de properties ainda também, eu acho que é um retorno muito acima da média. Agora, vamos avançar para o desempenho operacional. Então, aqui a gente vê que na parte de ocupação física e financeira, a gente está muito próximo de uma estabilidade. Eu acho que tem uma diferença pequena aqui na ocupação física de cerca de 1%, mas também teve uma mudança na composição de portfólio, então isso acabou tendo um pequeno ajuste, mas esse início de ano ele tem se mostrado até um pouco melhor do que a gente estava esperando, do que a gente tinha projetado, então a gente espera que esse 1% de diferença seja recuperado muito rapidamente. E esse 1% de diferença, ele veio também muito por conta de vacância de algumas áreas grandes, e isso daqui se reflete quando a gente olha na ocupação financeira, que a gente conseguiu melhorar a despeito de ter uma ocupação física um pouquinho menor, né? Então, é praticamente em linha com o que a gente fechou o ano de 2023, né? Então, mas teve sim uma melhora aí de próximo de 0,4%. Avançando para vendas, a gente cresceu aí no trimestre cerca de 7% nas vendas totais, sendo que boa parte do crescimento dessas vendas, né, veio através de same-store sale e algumas substituições que a gente fez, que houve um incremento de venda, né? Então, quando a gente combina aí o same-store sale com as substituições que a gente fez com a apreciação aí do valor de venda da mesma área, a gente teve um crescimento aí de 5,2% nas vendas aí, olhando só para o quarto trimestre. Quando a gente olha no ano, a gente teve um crescimento um pouco abaixo disso, né, de 4% de same-store sale, quando a gente considera aí as lojas que foram substituídas por outras marcas, mas que tiveram uma venda melhor do que de quem estava ocupando antes, a gente acaba subindo aí para próximo de 4,5% o valor de mesmas lojas. E quando a gente olha o aluguel de mesmas lojas, né, no trimestre, aí olhando o ano de 2024, foi um desempenho acima do que ele vinha performando, né, de 4,2%, e no ano a gente finalizou aí com 3,2% de crescimento nas mesmas, de aluguel das mesmas lojas. Olhando pelo lado dos edifícios corporativos, né, a gente tem uma visão aqui já considerando a venda do Brasília Machado, né, que no fechamento do ano ela ainda não tinha sido concluída, mas já tinha sido praticamente finalizada. Então, a gente tem algumas lajes que a gente não passou para eles, então acho que essa é muito mais uma questão de tempo do que efetivamente algo que vai se manter aqui no nosso portfólio. Então, olhando sobre esse aspecto, né, considerando a venda total do Brasília Machado, a gente terminou o trimestre aí com 93,5% de ocupação física e 92,8% de ocupação financeira, sendo que no classe a gente está 100% locado. O que a gente tem de vacância nos AAAs, ele é muito concentrado ali no CEO, no Rio de Janeiro, que acaba tendo uma ocupação muito abaixo do que a gente tem aqui nos nossos ativos de São Paulo. Aqui, como eu já tinha comentado também ali na abertura, né, o galpão que a gente tem aqui em São Paulo, né, ali praticamente na, na divisa com Guarulhos, né, é um galpão que estava até o fechamento do ano com 83,4% locado, sendo que tinha uma parte já da segunda e da terceira fase locada, mas ainda não refletia esse contrato último que a gente assinou em janeiro. E aí, quando a gente olha agora no mês de março, né, ou até a visão de janeiro do ano já de 25, a gente já está com essas duas primeiras fases e mais a quarta fase locada. Aqui está a terceira fase, mas é um, dois e quatro. Agora eu vou passar aqui a palavra para o Hector para ele dar sequência falando sobre o desempenho financeiro. Bom dia a todos, obrigado pela presença no nosso call. Aqui uma lupa aqui no que aconteceu com os nossos empreendimentos em 2024. Então, a gente, né, no portfólio em geral, olhando para as mesmas propriedades, né, expurgando as parcelas que a gente vendeu, né, dos empreendimentos ali para XP no meio do ano,
A gente tem um crescimento de 7,4%, né? Então, o NOI total aí das mesmas propriedades fechou o ano em 92 milhões. Olhando para shopping, né, o crescimento foi maior, de 8%, 65,9 milhões. E aqui esse ano a gente ainda não teve um carrego muito positivo de GPM ainda, então foi fruto mesmo de performance de vendas, de melhoria de mix, né, de recuperação de inadimplência. Então aqui a gente não teve nenhum evento positivo de inflação, que deve ser um pouco melhor aqui em 2025 nesse aspecto, né? E em escritórios, um crescimento de 5,8, ainda mais próximo da inflação, mas um bom crescimento, fechando o ano com 26 milhões de NOI versus 24 milhões e 700 do ano anterior. Aí, olhando os números consolidados da companhia, a gente fechou o ano com EBITDA de 713 milhões, aí bastante alavancado pelas vendas, um crescimento expressivo aí de 386%. Quando expurgamos aí o efeito das vendas e olhamos só a performance dos empreendimentos que estão aí, né, comparado com o ano passado, sem nenhum tipo de ajuste, a gente tem uma queda natural aqui de 30%, que é basicamente mesmo a parcela vendida. E aí a queda não foi maior porque a gente cresceu aí os 7% de NOI do portfólio comparado nas mesmas bases. De lucro líquido, a gente fechou com 546 milhões versus um prejuízo pequeno no ano passado de 10. E ajustando aqui com o lucro das vendas, a gente tem um crescimento expressivo de 400%. Fechamos o ano de 24 com 57,8 milhões de lucro ajustado. E aí muito, muito alavancado, obviamente, pelo resultado financeiro, né? A gente, como vamos ver à frente, a gente fechou o trimestre aqui, o ano, com caixa positivo, levando em conta as parcelas vincendas aí do deal com a XP. E de FFO, né, mantendo a mesma lógica, a gente tem um crescimento de 68%, a gente fechou em 80 milhões, e aí expurgando efeitos que não são caixa, né, depreciação, juros capitalizados, também bastante alavancado aí pelo resultado financeiro. Olhando o endividamento da companhia, eu acho que de um ano para cá a gente mudou bastante o perfil aqui. A gente terminou o ano com uma dívida bruta de 858 milhões versus 1 bi 51 do ano passado. E aí a gente, ao longo do ano, fez algumas amortizações. A gente antecipou algumas amortizações por conta do caixa um caixa maior que a gente tinha na companhia, então a gente já amortizou para não ter um custo de carrego negativo aqui para a gente. Em caixa, em saldo de caixa, a gente tem 386 milhões no fechamento. E aí, considerando os recebíveis da transação, que hoje, né, até a fotografia de dezembro era de 579 milhões, 580 milhões, a gente fecha com disponibilidades aqui de 966 milhões, o que representa um caixa líquido de 107 milhões. Então, acho que uma grande transformação aqui no nosso balanço é sair de um endividamento de 4,4 vezes para caixa líquido, que deixa a gente, obviamente, numa posição bastante confortável para fazer alocação de capital com calma e olhar as oportunidades aí de mercado. E aí um pouco do nosso cronograma de amortizações, bastante confortável, obviamente, por conta do cenário de caixa líquido, mas a gente até 2027 tem um cronograma flat aí em torno entre 130 e 150 milhões todo ano, e aí uma amortização maior aqui, principalmente da 10ª debênture em 2028, 430 milhões. E aí, como está o nosso perfil de dívida, bastante parecido com o trimestre passado, né? Quase meio a meio entre um spread de CDI e um spread de PCA. CDI hoje, na média, a gente tem um spread de 1,3 e PCA de 6,5. Quando a gente olha tanto o que a gente tem de curva longa de DI e PCA precificado, tanto se a gente olhar uma visão spot, né, quanto o IPCA está rodando, quanto o ICD está rodando, a gente
tem uma dívida abaixo do CDI hoje. Então, tem a gestão de dívida aqui está bem feita também sob esse ponto de vista, né? E acho que a gente pode seguir para as perguntas. Iniciaremos agora a sessão de perguntas e respostas para investidores e analistas. Caso deseje fazer alguma pergunta, por favor, clique em levantar a mão. Se a sua pergunta for respondida, você pode sair da fila clicando em abaixar a mão. Caso deseje fazer uma pergunta por escrito, por favor, digite sua pergunta no campo Q&A, seguido de seu nome e sua companhia. Nossa primeira pergunta vem de Reinaldo Veríssimo. Parabéns pelos resultados. Dúvidas: poderiam me atualizar de qual o custo anual da ITM? Como está a situação da ampliação do Shopping Cidade São Paulo? Considerando as ampliações que assim está fazendo, qual é o ABL projetado? Com as parcelas que receberemos do Brasílio Machado e para a XP Malls, será antecipado mais algum pagamento de dívida? Oi, Reinaldo, tudo bem? Vamos lá, respondendo aqui suas perguntas, né? A primeira delas é qual que é o custo anual lá do ITM. A gente está hoje com um custo aproximadamente de 6 milhões por ano. Mas qual que é esse custo? Ele não simplesmente ele está fazendo frente ali às despesas, do ativo que está vazio, mas a gente, pouquinho em pouquinho, a gente também tem aumentado um pouco a nossa participação, que a gente julga que ele é positivo porque a gente está aumentando num preço baixo e a gente tem estudado aqui várias alternativas diferentes aqui para o ativo. Então, eu acho que a partir do momento que a gente tiver uma boa utilização encaminhada, né, para ele lá, acho que a gente vai conseguir compensar um pouco desse custo por conta do aumento que a gente teve de participação lá nesse ativo. Sobre a ampliação da cidade, eu acho que ainda a gente tá em discussões internas e dentro da sociedade de como seguir, como fazer. Então, ainda não temos muita novidade sobre esse assunto. Considerando o que a gente tem a gente não tem hoje efetivamente nada de expansão em andamento, né? Mas considerando o que a gente tem para frente aí de possibilidades de novas áreas, considerando aqui todos os nossos shoppings, a gente está falando aí que a gente pode aumentar potencialmente a ABL dos nossos ativos em torno de 5 a 6 mil metros quadrados na nossa participação, né? Considerando os ativos como um todo, a gente está falando aí próximo de 60 mil metros quadrados de novas áreas. É, e a última pergunta aqui é em relação a se a gente vai antecipar algum pagamento de dívida. Tudo também vai depender muito do momento, né? Mas, assim, em tese, a gente tem estudado o que fazer com esse capital. Acho que parte dele potencialmente será para pagamento de dívida. A gente também tem ali um lucro acumulado que pode ser possível fazer alguma distribuição adicional de dividendos. Então, a gente está aguardando um pouco aqui para ver qual que vai ser o melhor uso do capital na hora que a gente tiver ele efetivamente em caixa. Tá bom? Obrigado. Nossa próxima pergunta vem de Elvis Credendio, do BTG. Bom dia, pessoal. Ainda sobre esse tópico do balanço da companhia e a alavancagem, né? Olhando hoje o que vocês têm de dívida líquida e os recebimentos pela frente, vocês deveriam, em algum determinado momento, ter uma posição de caixa líquida. Até comentaram aí na pergunta anterior que poderiam distribuir dívidas, mas eu queria entender, talvez em ordem de magnitude, até onde, de repente, daria para chegar, né? O que vocês enxergam de alavancagem máxima, talvez, que vocês gostariam de rodar é, posteriormente a esse pagamento de dividendos? É isso, obrigado. Valeu, Elvis. Acho que assim, hoje a gente está numa situação até não ótima, né, da estrutura de capital como um todo. E aí, como até eu falei anteriormente, né, tudo vai depender também do que a gente tem de prognóstico de novos investimentos para fazer, e de para onde que a curva de juros vai apontar no momento em que a gente tiver o capital para tomar essa decisão. Mas eu acho que idealmente ali, eu acho que a gente deveria tentar, como um target, rodar abaixo de 2 vezes.
Eu acho que a gente que veio rodando aí nos últimos anos próximo de 4,5, 5, vai estar bem confortável rodando aí próximo de 2 vezes. Então, acho que se fosse para colocar algo como ali um ideal, seria algo por aí, tá bom? Tá ótimo, Thiago. Obrigado. Bom dia, bom final de semana. Valeu para você também. Nossa próxima pergunta vem de Eduardo Salma Filho, do Conceito Construtora. Bom dia, pessoal. Tudo bem? Tudo bem, Hugo? Tudo bem? Tudo bem, Hector? Tudo bem, Thiago? Bom, Bem, Eu tenho algumas perguntas. A vai primeira, lá. é cidade de São Paulo, essa ampliação, né? Uhum, Acho que isso, da maneira como eu vejo, é uma coisa super importante para a companhia, se conseguir. Eu sei que não é fácil, tem aquele assunto da Previ, mas, pelo que eu entendi, tem uma possibilidade de expansão de até 25% da ABL. uhum, Eu não entendi como é que tem andado isso, essa é uma primeira pergunta. A uhum, segunda pergunta, pô, achei super legal vocês estarem adquirindo mais participação no ITM e queria saber qual a participação que a companhia tem hoje lá. uhum, Uma terceira pergunta, eu queria entender dessas, se vocês estão olhando novas, estou entendendo que vocês estão olhando novas possibilidades de investimento, uhum. queria entender se tem alguma área específica que vocês estão, Tá. logística, escritório, desenvolvimento residencial, aquela parceria, aquele JV lá com a SPX, se ainda está rolando. Uhum. Acho que é isso. Boa. Vamos lá, Salva. Bastante pergunta, mas eu acho que é Obrigado, tranquilo. obrigado. Em relação à cidade, né, a gente tem um potencial ali de expandir até 25% da área, né? Lá, dado que é um shopping pequeno, quando fala 25%, percentualmente parece muito, mas a gente está falando ali em torno de 4.000, quase 5.000 metros. Só que grande parte desses 4, 5 mil metros, eles são no primeiro e segundo subsolo. Então, o que a gente enxerga ali de potencial para alocação seria para fazer uma alocação de uma loja grande, uma âncora, alguma loja que tivesse uma metragem um pouco maior, porque lojas pequenas ali a gente enxerga que seria muito desafiador para conseguir encher e gerar a atratividade que a gente acredita necessária. Então, quando a gente olha o aluguel médio do shopping, seria um valor bem inferior ao que é a média do shopping, por conta do tamanho e da característica de lojas que a gente imagina colocar lá. Né, mas tendo dito isso, as negociações continuam andando. A gente espera que no próximo call a gente já tenha alguma novidade sobre isso. E eventualmente, se no momento que a gente tiver já alguma posição mais firme, aí a gente entender que também vale a pena soltar um comunicado, alguma coisa assim, a gente o fará com certeza. Ah, ótimo. Sobre o ITM, a gente hoje está com um pouquinho mais da metade do ativo, né? Então a gente está com 51, 52, alguma coisa assim, né? A gente saiu ali de uma posição de próximo de 40 e tá já aí aumentou um pouco mais de 10% da participação que a gente tem lá. E a última pergunta é uma boa pergunta e a gente está muito aberto a olhar escritório, shopping, galpão logístico, incorporação residencial. Um pouco menos, né? A gente acabou desfazendo até a nossa JV com a SPX na gestora, mas a gente continua investidor do FIP, que tem ali algum desenvolvimento residencial. Se aparecer alguma coisa, a gente vai analisar a dificuldade que a gente está tendo e aí a gente tem aí o histórico que a gente mostra que a gente tenta fazer coisas que são muito accretive para os investidores, é de achar alguma coisa que feche a conta no nível de juros que hoje a gente está, né? Então, majoritariamente em termos de localização, a gente tem focado muito dos nossos esforços aqui em São Paulo. É, alguma coisa, obviamente, de galpão saindo um pouco de São Paulo, mas indo em regiões aqui de até 15 quilômetros de São Paulo. De residencial também, o foco maior seria São Paulo. Mas no momento, assim, eu vou te dizer que não tem nada muito quente, dado ali o nível de retorno que a gente tem interno aqui no nosso hurdle, considerando o nosso custo de capital hoje. Mas eu espero que ao longo do ano, né, esse cenário melhore um pouco. Acho que eu estou até um pouco mais otimista que eu estava no começo do ano, eu estou agora. E eu
Assim, o que a gente imagina é que a gente tem uma posição de caixa que pode fazer frente a novos investimentos, tem um balanço que suportaria eventualmente algum nível de endividamento, se for o caso, mas a gente quer fazer alguma coisa que seja uma boa oportunidade. A gente não quer gastar o dinheiro por gastar e investir por investir, né? Então tem que ser alguma coisa que faça sentido dentro da nossa estrutura de capital, dentro do nível de retorno que a gente quer entregar para os nossos acionistas. Tenho certeza que daqui a pouco vocês vão encontrar algum negócio legal aí. Daqui a pouco Estamos procurando. vai aparecer. E só mais uma última pergunta. Fala. Tinha aquela empresa que vocês haviam comprado de condomínio, que eu achava super Uhum. interessante. Andou aquilo? A gente continua como investidor lá, né? A gente tem 10%. Eu acho que nesses últimos um ano e meio, né? A empresa de tecnologia, ela tem um perfil ali que, putz, eu vou queimar caixa aqui para aumentar meu top line e conseguir crescer com a escala. E aí nós, com o nosso grupo de investidores, né? Então a gente tem alguns, tem 3 VCs que investem em conjunto, então acho que a gente é o único investidor corporativo, então eles têm gente que faz ali como core business investimento em empresa de tecnologia, a gente tem ajudado um pouco ali na condução da estratégia e a gente, no último ano, deu um foco muito grande em break-even e a gente está seguro que o negócio por si só, ele já se torna viável, né? Então, a gente agora conseguiu, no final do ano, começo desse ano, já entrar numa evolução de receita e que fizesse com que a empresa entrasse no break-even. Então, assim, agora a gente vai realmente ver se vamos conseguir ter o crescimento que a gente imaginou, mas é um investimento que no futuro pode ser que tenha bons frutos, mas ainda a gente está num momento de ramp-up do negócio. Não. Ótimo. Muitíssimo obrigado. Obrigado a você. Um abraço. A sessão de perguntas e respostas está encerrada. Gostaríamos de passar a palavra ao Sr. Tiago Muramatsu para que faça as considerações finais da companhia. Primeiramente, eu agradecer novamente aí o pessoal que dedicou o tempo para ouvir o nosso call. Como eu até acabei de falar para o Eduardo, né, eu acho que a gente tá mais animado e à medida que o tempo vai passando, apesar de todas as instabilidades macroeconômicas no Brasil e globais, a gente começa a enxergar que existem oportunidades sim da gente fazer negócio, seja de crescimento, seja de eventualmente algum desinvestimento. Operacionalmente, a gente começou o ano também mais forte do que a gente imaginou começaria. Enfim, esse ano a gente está bem animado aí, tanto na ponta operacional quanto na ponta de negócios. E vamos ver aí o que nos guarda aí para os próximos meses desse ano e com certeza a gente vai mantendo todo mundo aí bem informado e mais uma vez aqui agradecer todo o time aqui de RI, principalmente aqui pelo trabalho que tem feito. Obrigado a todos e tenham um bom dia. A videoconferência da SIM está encerrada. Agradecemos a participação de todos e tenham uma boa tarde.